nosso trabalho é intitulado como Desenvolvimento Estratégico do Futebol Praia em Portugal. Os autores do trabalho são o mestrando Sandro Brito, professor doutor Ricardo Rebelo Gonçalves e professor doutor Mário Teixeira. Passando à introdução do estudo, inicialmente tornou-se pertinente proceder à contextualização da realidade no futebol praia em Portugal, observando várias temáticas que estão expostas no slide e que interferem no processo de desenvolvimento estratégico do futebol praia. O estudo assume uma elevada pertinência, não só pelo ainda escasso corpo de conhecimento existente na modalidade, mas também pela atual valorização dada pelas organizações desportivas ao desenvolvimento de estudos no âmbito do desporto. Contudo, o que nos motivou foi sobretudo a paixão pela modalidade, a participação ativa na mesma e o interesse pela área da administração, gestão e direção desportiva. Para além disso, existe o objetivo de contribuir de forma útil para o crescimento quantitativo e qualitativo do futebol praia em Portugal. Concretamente, o presente estudo fixou 3 grandes objetivos: efetuar o enquadramento do futebol praia em Portugal, identificar problemas que dificultam o desenvolvimento da modalidade em Portugal e propor, se possível, linhas estratégicas de desenvolvimento. Relativamente ao referencial teórico de literatura, há que perceber que qualquer modalidade desportiva necessita de possuir um adequado plano estratégico adaptado à sua realidade específica, razão pela qual se procedeu à abordagem ao conceito de estratégia, bem como ao processo de análise e planeamento estratégico nas organizações. Procedeu-se também à observação de 2 modelos de análise estratégica, a análise SWOT e a vantagem competitiva. Tendo em consideração a sua capacidade de intervenção na realidade desportiva, foi efetuado o estudo das características das organizações desportivas, a sua orgânica e a forma como podem contribuir para o desenvolvimento desportivo. Abordou-se então a visão, a missão, os objetivos, estratégia, os recursos humanos e o gestor desportivo, que assume cada vez mais relevância pelo que foi observado o perfil e funções dentro da organização. Outro conceito importante é o conceito do desenvolvimento, que nos permitiu a abordagem a fatores de intervenção no mundo do desporto, que se constituem enquanto instrumentos fundamentais das políticas desportivas e, de acordo com Pires de 2003, são os que se encontram expostos no slide. Passando para a metodologia, foi realizada a análise documental, a consulta às ADEs, que são associações regionais de futebol, através do questionário, e a auscultação de treinadores e dirigentes das equipas de futebol praia, através da aplicação de questionários em escala de liga. A análise documental contemplou a observação de várias fontes que se encontram no slide, sobre temas como investimento financeiro, instalações esportivas, custos de participação, competições, quantidade de equipas e quantidade de jogadores. Auscultaram-se também as ADRs, através de um questionário via e-mail, que visou a recolha de dados da atividade da modalidade em âmbito regional, sobre temas como as competições, instalações esportivas, número de jogos e atividades para jovens. Das 22 ADRs, responderam 19. Ao questionário de escala de Likert de 5 níveis, responderam 101 agentes esportivos, entre os quais 50 treinadores e 51 dirigentes. Este abordou temáticas como instalações esportivas, competições, formação de agentes esportivos, estratégia de desenvolvimento, organização financeira e marketing. Em termos de tratamento de dados, recorreu-se à utilização da estatística descritiva, com variação absoluta e percentual, e ainda ao recurso à moda e mediana, uma vez que este instrumento selecionado recorre à escala de Likert, escala ordinal. Em termos de resultados, nesta primeira tabela aqui expõe os resultados recolhidos no inquérito aplicado aos treinadores e dirigentes. Há alguns resultados que se destacam, como por exemplo a afirmação 6, em que 98 dos agentes esportivos concordam com o aumento do período competitivo. Há também que destacar os resultados da afirmação 8, em que 100 inquiridos concordam com a importância da organização de curso de treinadores. Ou ainda
os dados verificados na afirmação 11, onde a totalidade dos inquiridos concordam com a construção de um processo de formação para jovens. Na tabela 2, constata-se que o futebol praia representa um investimento relativo por jogador superior ao comparado com o futebol e futsal. Ou seja, a FPF, Federação Portuguesa de Futebol, em todas as épocas analisadas, investe mais por jogador de futebol de praia. Quando se observa os custos de participação em competições oficiais do principal escalão, verifica-se que existe somente a cobrança da taxa de inscrição de equipa, estando o futebol praia isento dos restantes custos associados, nomeadamente cota de inscrição de jogadores, cota de transferência, cota de organização de jogos e arbitragem. Finalmente, a tabela 4 discrimina a resposta de cada uma das ADRs. A pergunta 1 questiona o número de provas realizadas em 2018. A pergunta 2 pretende saber quantos jogos foram organizados. A pergunta 3 questiona se foram levadas a cabo atividades para jovens. E a última questão pede para quantificar os campos de futebol praia no seu distrito. Há que realçar a pouca atividade existente a nível local, bem como os poucos campos homologados para a realização de jogos oficiais. Ou seja, concretamente, podemos verificar que 71,3% dos agentes esportivos discordam de que o número de campos homologados na sua região seja suficiente para uma adequada evolução da modalidade. 87,1% dos agentes esportivos entendem que os campos de futebol praia deveriam estar disponíveis durante todo o ano. 97% dos agentes esportivos é da opinião de que deveria existir um aumento do período competitivo para proporcionar maior evolução aos jogadores e treinadores. 76,3% dos agentes esportivos acham que não foi promovido um adequado número de atividades promocionais destinadas a crianças e jovens. 99,1% dos agentes esportivos realçam a importância da necessidade da realização de cursos de treinadores. 80,2% dos agentes esportivos entendem que não têm sido realizadas ações de formação em número suficiente nos últimos 6 anos. 100% dos agentes esportivos atestam a importância da construção de um processo de formação para jovens jogadores portugueses. 98,1% dos agentes esportivos consideram que é importante a adoção de um plano estratégico de promoção e visibilidade para o futebol praia. Após a observação dos resultados, efetuou-se uma análise SWOT da modalidade em Portugal, que verificou, em termos de pontos fortes, as condições naturais do país, as organizações esportivas experientes, uma competição formal estabilizada, investimento financeiro da FPF na modalidade, excelente desempenho da seleção nacional portuguesa e também dos clubes portugueses, bem como a existência de jogadores portugueses entre os melhores do mundo. Contudo, em termos de pontos fracos, identifica-se a sazonalidade, o reduzido período competitivo, insuficientes infraestruturas, a reduzida atividade nos escalões de formação e femininos, a reduzida atividade regional e de base, a existência de cursos de treinador, pouca visibilidade, o escasso desenvolvimento da modalidade. Em termos de oportunidades, há que ter em conta a realização de grandes competições em Portugal, motivação de treinadores e dirigentes para apostar na modalidade, custos de participação reduzidos, aposta da FPF no aumento do número de atletas, a aposta da FPF na formação de gestores esportivos. Há que ter em conta o crescimento enquanto ameaça, o crescimento sustentado e impacto da modalidade em outros países, o elevado número de equipas existentes em provas nacionais. Concluída a apresentação e extração dos resultados recolhidos, foi possível concluir o seguinte: o investimento da FPF por atleta de futebol praia é muito superior ao investimento do jogador de futebol e futsal. O futebol praia português encontra-se a um nível competitivo superior e detém a capacidade de atração de interesse de novos jogadores e treinadores. Os resultados suportam a inexistência de um plano estratégico de desenvolvimento para o futebol praia português da base até ao topo. É necessário uma política de base para o desenvolvimento sustentado do futebol praia em Portugal. Tendo o nosso estudo como objetivo geral propor linhas estratégicas de desenvolvimento para a modalidade, indicamos as seguintes recomendações: a criação de um departamento exclusivamente dedicado à modalidade dentro de todas as organizações esportivas que tutelam o futebol em Portugal, criação de um plano estratégico do futebol pré-português que contempla os diversos fatores de desenvolvimento da modalidade, criação de curso de treinador, bem como a promoção de ações de formação, garantir a realização de atividades
e competição nos escalões de formação e femininos. Promover a construção de mais campos de voleibol. Estruturação de modelo competitivo das principais provas nacionais, de forma a oferecer mais jogos e competitividade num maior período temporal. Elaboração de um plano de marketing que promova e divulgue a espetacularidade da modalidade. Damos por concluída a apresentação do trabalho e agradecemos desde já a vossa atenção. Muito obrigado.